Fala Belo! Estamos começando mais um episódio do podcast mais comentado desse país, o Fala Belo. O Fala Belo, além de receber convidados especiais, nós somos uma prestação de serviços. Nós prestamos serviço a você, telespectador, a você que gosta do nosso trabalho e hoje uma prestação de serviço a você que desconfia do seu parceiro, da sua parceira e talvez tenha aí a desconfiança de estar tomando aquele galho. Nós estamos aqui com a detetive Sabrina, da SPC do Amor. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Como que você tá, Belo? Tô ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bacana a sua presença aqui. Nós vamos esclarecer muitas dúvidas, né? Espero que sim. É isso aí. Espero que vocês consigam esclarecer todas as dúvidas sobre o ramo de detetive, que é muito legal. Detetive. Aliás, detetive é uma coisa que eu tenho uma fascinação, assim, eu acho muito legal você descobrir algo de alguém, você, né, tem sempre uma coisa de mistério, uma coisa muito bacana, né? Diz uma coisa, como foi que você resolveu se tornar detetive? Bom, vamos lá. É uma longa história, eu vou dar uma resumida aqui. Claro. É que nem eu falo, o amor faz várias coisas, né? E uma pessoa que eu estava me relacionando, depois que eu deixei de trabalhar vendendo arma, perguntou se eu não gostaria de montar uma agência de detetives, que eu tinha um perfil para isso. Certo. Eu falei, não, imagina, isso nem combina comigo. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Ele falou, não, vai dar super certo. Eu consigo te ajudar a achar as pessoas para trabalharem para você em campo. Vou te ensinar também algumas técnicas. E foi aí que começou. E hoje ele é meu diretor de operações, meu consultor, que presta assessoria para minha empresa. E foi a pessoa que me ensinou a ser detetive. E aí eu falei, vamos começar. Que bacana. Comecei fazendo as redes sociais do SPC do Amor, recebi algumas indicações de cliente e nós começamos a trabalhar. Aí eu fazia algumas operações e ele colocava outras pessoas para me ajudar também, para fazer a operação. E começamos a SPC do Amor. E teve um dia que nós fizemos um caso e eu só colocava aqueles posts fixos no Instagram. Sei. Eu falei, eu vou gravar esse caso que a gente fez e vou colocar na internet. Mas gravar você falando? Eu gravando. Eu peguei o telefone no Tá. carro, porque foi assim, eu tinha trocado o telefone, porque meu telefone tinha quebrado. Sei. E o telefone era novo. Eu falei, eu vou testar o vídeo. E eu parei no meio da rua, eu falei, eu vou contar um caso da SPC do Amor. E pus o telefone no volante e gravei o nosso primeiro caso. Nossa. E publiquei nas redes sociais. Naquela época, tinha dado 1.000 visualizações. Eu tinha ficado Quando super foi? feliz. Que ano? Foi em 2022. 22, tá. Mas a gente já estava trabalhando com a agência. Tá. E começou... Eu falei, agora eu vou gravar todo dia. Todo dia eu vou gravar um caso nosso e colocar na internet. E começou a crescer as redes sociais. Que bacana. E hoje a gente está com bastante seguidor. Quantos casos vocês já desvendaram? O ano passado, esse ano nós ainda não contamos, né, quantos casos nós fizemos. O ano passado nós fizemos 1.500 casos. 1.500 casos? Entre investigação de campo, investigação conjugal, familiar, empresarial, relatórios. Isso que eu ia te perguntar. SPC do Amor não significa que a traição seria só no amor, né? Seria Não. um furto de uma empresa? Também. Seria alguma coisa em família, um segredo em família, tudo isso envolve? Exatamente. Envolve toda a área da investigação. Então, tem a área conjugal, que é o nosso carro-chefe da empresa, né, de serviço. Então, por exemplo, hoje nós estamos com 5 operações de casos conjugais. Certo. Em andamento. Em andamento, Tá. acontecendo agora. E 3 de empresarial. Familiar, ele é um pouco mais incomum dentro da nossa empresa, porque geralmente envolve investigações de filhos ou investigar os pais. Então, ela vem nesse sentido, a investigação Como seria familiar. uma investigação familiar? Tipo o quê? Por exemplo, você mora... Tenho muito cliente que mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos, mas é separado ou do pai ou da mãe dos filhos e quer saber como que está a situação deles aqui. Aí eles pedem para investigar como é que o filho está sendo tratado, se está indo para a faculdade, se está trabalhando, quais são as amizades. E aí a gente faz esse tipo de investigação aqui. Agora, pais, né, filhos que contratam para investigar os pais, geralmente são pais que já são mais idosos, têm muito dinheiro e começam a gastar de forma assim descontrolada e com pessoas que eles não conhecem. Então, a gente faz uma investigação em cima, ou do pai ou da mãe, e aí vai desmembrando para os relacionamentos que aquela pessoa tem.
Geralmente tem uma novinha envolvida. Ou um novinho também. novinho, a maioria né? das vezes Como é a maioria? pedem para investigar a mãe, que já está idosa e está se envolvendo, às vezes, num caso amoroso. Mais a mãe, né? Ou num negócio, eles protegem mais Sei. a mãe do que o pai, assim. É até Entendi. engraçado. Mexe com meu pai, mas não mexe com a minha mãe. Não, eu acho que eles têm uma visão que a mãe é mais frágil, né? Que Sim. o pai, ainda mesmo que tenha uma certa idade, ele ainda tem uma autoridade. Eu acho que eles têm mais liberdade para investigar a mãe do que o pai. Entendi. E em relação à empresa, como seria a investigação? No empresarial, geralmente eles vêm nos procurar, muitas vezes por causa de uma fraude interna. Por exemplo, tem um sócio, esse sócio está montando uma outra empresa, ou esse sócio está lesando num roubo de material, um roubo de carga, ou roubando o mesmo cliente. Então, a gente faz esse tipo de investigação. E tem alguns casos também, por exemplo, a pessoa tem uma dívida muito grande com aquela empresa e alega que não tem como pagar, já está num processo judicial, e a gente entra para buscar provas para eles anexarem no processo. Porque, às vezes, a empresa realmente que está devendo para outra, né, que são aqueles negócios B2B, e ele alega que a empresa está falida, que ele não está mais operando, e a gente prova que eles estão operando, que eles têm um rendimento, e muitas vezes tem até algum laranja, né, no nome de uma empresa nova, e a gente apresenta o convívio, né, daquele devedor para outra empresa, entrando na empresa, saindo, usando o carro. Então, a gente comprova. Nossa, é bem complicado, né? A investigação empresarial, diferente da conjugal, ela é mais longa. Ela tem que ser uma investigação mais extensa para que você se certifique que todas as provas ali são válidas para poder anexar num processo, porque geralmente são anexadas no processo mesmo. Entendi. E hoje tem em andamento 2 ou 3? Hoje, empresarial, são 3. São 3. Isso. Puxa vida. A SPC do Amor é uma empresa que já está há quanto tempo no mercado? A gente começou em 2022, 3 anos. 3 anos. Mas a experiência dos nossos detetives e do meu consultor, que é o Richard, já tem 26 anos, né? Nossa, então... Então, a gente já começou com um know-how, assim, muito bom dentro da área. E quando eu entrei, a gente conseguiu mandar isso, né? Mostrar isso para as redes sociais e o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho de toda a equipe. Que legal, né? Você vê como viraliza um vídeo, né? Você filmou o seu trabalho ali naquele momento e viralizou. E de lá para cá você é disputadíssima pelos podcasts. É, verdade. Que bacana. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, esclarecendo, porque é um assunto muito bacana, né? Que todo mundo tem uma certa curiosidade de saber, né? Como é feita essa investigação? É porque o pessoal tem no imaginário que detetive é aquele cara que anda todo de preto, Isso. com uma boina. E aí ele tem aquela câmera fotográfica, né? E consegue escalar um muro, ficar atrás de uma moita e sair rolando. Não, mas não é nada disso. Sim. A profissão do detetive hoje, quando você não consegue nem identificar quem é um detetive na rua. Esse é o primeiro passo. Então, são pessoas normais, que vão tirando foto de celular mesmo. Tem alguns equipamentos que auxiliam, né, na nossa investigação. Hoje, graças a Deus, a gente está com equipamentos de primeira linha. A gente trabalha com drone. Tecnologia, como é que tá? Tecnologia ajuda demais nas operações. Usam drone? A gente usa drone, a gente usa microcâmeras com o detetive, a gente usa micro-rastreadores. Então, às vezes tem uma operação que a pessoa pega uma estrada ou está num lugar longe, a gente precisa colocar, depois a gente retira. É realmente para auxiliar, né, na investigação. E é engraçado porque veio meus clientes, a gente faz uma reunião, né, Belo? Antes de eu começar a falar de valor, eu preciso saber o que acontece na sua vida, porque cada pessoa é uma diferente da outra, a rotina, onde mora, o que faz. Então, o nosso valor é sempre baseado na rotina e na dificuldade da operação, né? E aí a gente fica 1 hora conversando com o cliente para saber quais são os hábitos da pessoa que a gente vai investigar, com o que a pessoa trabalha, como que ela vai trabalhar, né? Se vai de carro, se vai de moto, se vai de transporte público. E aí a gente fica fazendo essas perguntas porque os clientes às vezes vêm para nós já com uma ideia fixa de como vai ser a investigação. Olha, ele trabalha num consultório, no hospital tal, tem como você entrar, colocar uma escuta, uma câmera, porque eu quero saber o que vai acontecer lá? Eu sou muito clara em dizer que eu não faço. Você entendeu? Eu não vou fazer. Eu falo para ela, olha, essa ideia que você me trouxe não é viável.
Como que você quer pegar uma traição específica com uma pessoa dentro de um consultório onde vão passar 30 pessoas no dia? Quem vai ver isso? Quem vai olhar essas imagens? Porque tem muita gente que tem acesso ao consultório do marido ou escritório, alguma coisa assim. Falei, não dá. Porque uma hora ou outra eles vão sair daquele ambiente e a gente vai Sim. pegar fora. E aí a pessoa fica um pouco decepcionada, né? Porque ela gostaria que eu estivesse na janela, filmando. Do jeito que ela idealizou, né? Não é Do jeito assim, que ela né? idealizou, não dá. Então, o mistério que tem em torno do detetive, essa coisa do imaginário, na prática, não funciona. Sim. Mas o método que a gente criou na SPC do Amor, ele é muito eficiente. Os clientes saem de lá super satisfeitos, com o resultado, com a prova, e não tem depois como o traidor refutar, né? Não tem. Não tem. E como é o Não tem. dossiê, assim, mais ou menos dentro daquilo que você pode nos contar? O que nós fazemos? Nós temos a opção de você contratar o relatório completo, final, jurídico, Tá. com parecer jurídico. Mas nós montamos um método de investigação em que a pessoa vê em tempo real toda a investigação. Então, eu não espero, como a maioria dos detetives, fazer toda a investigação para chegar no final, trazer uma pasta escrito confidencial, Sim. né? Que o pessoal vê muito em filme, aí Sim. se abre, vê as fotos. Não. Então, quando o cliente me contrata, imediatamente eu já abro um grupo no WhatsApp Sim. ou em qual canal de comunicação ela preferir. E aí, lá dentro desse grupo, que ela vai me mandar as mensagens com foto da pessoa, placa do carro, se tiver, endereços, para a gente iniciar a investigação. Iniciando a investigação, já manda a primeira foto. A gente marcou quinta-feira, lá na Paulista, às 10 horas da manhã. Quinta-feira, na Paulista, às 10 horas da manhã, meu detetive manda uma foto com um descritivo dentro da foto, tá? Que é um aplicativo que a gente usa, com endereço, localização, data, horário, tudo bonitinho. E aí começa a operação. Então, assim, o meu cliente, ele vê a investigação em tempo real. Então, o relatório, muitas vezes, no final, não é nem necessário. Porque ali ele já tem as provas. É como se ele estivesse investigando junto com você. A gente fala que é o nosso quarto agente, né? Que fico eu no grupo, o Sim. Richard, que é meu diretor de operações, o meu detetive que fica fora do grupo, ele não tem acesso nenhum ao cliente, então a identidade do meu cliente é super preservada, então ele não sabe o porquê que ele está investigando, ele não sabe Tá. quem é a pessoa que ele está investigando, ele só passa as informações para nós e nós repassamos para o cliente. É importante porque, assim, se a pessoa mente, por exemplo, olha, depois que eu sair do trabalho, eu vou passar na academia, e depois da academia eu vou passar no shopping, vou comprar uma coisa que eu preciso, depois eu volto para casa. Se você conversa só pelo telefone, por mensagem, você vai imaginar que ele esteja fazendo aquilo. Mas quando a gente começa a investigar e a gente vê que dentro desse cronograma, né, que ele fez, falando para a pessoa, a gente vê que tem alguma coisa errada, a pessoa já sabe que está mentindo. Então, além da traição em si, a gente consegue pegar muitas mentiras, entendeu? Da pessoa. Então, o cliente fica muito mais tranquilo, que ele consegue ter uma visão ampliada, né, do que a outra pessoa que ele se relaciona. E qual é geralmente a faixa etária de pessoas que você investiga ou que te procura para investigar? Os meus clientes, eles estão na faixa de 35 a 60 anos. Certo. A maioria deles são casados, né, durante muitos anos, e eles que pedem para a gente fazer a investigação conjugal, geralmente. Pessoas muito jovens não pedem a investigação conjugal, eles pedem uma investigação de verificação de comportamento da outra pessoa. Então, por exemplo, muita gente trabalha viajando, então vai para algumas cidades, a pessoa fica 3, 4 dias sozinha, e aí ele pede para a gente investigar, para verificar o comportamento, se saiu para balada com os amigos, se ficou com alguém, porque geralmente eles saem mesmo. Né? A gente só dá uma vigiada para ver se está tudo bem. E depois dessas investigações, se estiver tudo correndo bem, eles casam, pedem casamento, marcam casamento e se casam. E se tem alguma coisa errada, eles já falam, não, agora eu vou ter que terminar esse relacionamento, eu ia pedir noivado, mas não vou mais. Então, é mais nesse sentido. Mas, geralmente, a maioria dos meus clientes são casados durante muitos anos. E quem te procura mais são homens para descobrir se as esposas estão traindo ou mulheres que mais ciumentas? Você sabe que em 3 anos de agência, isso é muito
Muito relativo. Tem mês que, por exemplo, esse mês passado, a maioria dos meus clientes foram homens. E nós pegamos, a maioria dos meus clientes conseguiu pegar a traição. Sei. Mas aí tem época que são as mulheres que investigam muito mais. Que coisa, né? E assim, é de 80% a 20% que não... 80% estão traindo, 20% não. Nos dois casos. Nos dois casos. Agora, o que é surpresa para nós é que, às vezes, a gente vai fazer investigação, a pessoa tem mais de um amante. Às vezes não é um amante. A gente pega muito isso dentro da empresa. Que coisa. Às vezes o cara tá desconfiado da esposa tá traindo ele com Uma determinada pessoa, mas e ela tem duas pessoas, entendeu? O homem Nossa. também, a mesma coisa. Isso, a decepção é dobrada, né? É dobrada. É por isso que quando a gente pega o flagrante, a gente sempre fala para o nosso cliente continuar a investigação. Não é fácil, Belo, porque assim, você segurar essa informação é muito difícil. Porque você quer falar, você quer discutir, você quer perguntar o que está acontecendo. Só que como nós ficamos em tempo integral, do momento que a pessoa nos contrata até encerrar a investigação, Sim. a gente vai conversando, vai explicando por que é bom aguardar, não falar que naquele momento que pegou a traição. Por quê? Porque a gente precisa pegar mais informações daquele caso. Tá. E, tipo, algumas vezes a gente consegue seguir durante mais alguns dias de investigação e acaba pegando a pessoa com duas pessoas diferentes. É um choque até para nós. A gente não gosta de julgar ninguém, né? Mas tem pessoas que hoje em dia estão passando totalmente do limite dentro do relacionamento. Elas conseguem... Vou falar de mulher, tá? Especificamente de mulher. O pessoal não gosta muito que fala mal de mulher, né? Parece que... Aí você pega um monte de apelido aí, mas a gente tem que ser realista. Tem homens que pedem para investigar a mulher, né, que ele está interessado, não tem caso nenhum, não tem relacionamento nenhum, mas ela está lá alimentando ou o ego dele ou o ego dela, mantendo uma relação até virtual, uma relação ocasional de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e a pessoa quer saber um pouco mais daquela pessoa. E a pessoa é casada, a pessoa tem um amante, e a gente consegue pegar. Ou seja, a pessoa está investindo. Geralmente é a pessoa de grana que tem essa desconfiança, né? Então, assim, a pessoa está investindo em mim, eu estou quase cedendo, mas vamos mandar. Mas é porque envolve dinheiro. Envolve né? dinheiro. Porque aquela pessoa que está mantendo a outra dentro desse relacionamento eventual é aquela pessoa que pede pequenos favores. E através desses pequenos favores, quando você vai ver, a coisa está um montante tão grande. Sim. Você entendeu? E a pessoa, não, eu gosto de você, a gente vai ficar junto, é que agora eu não consigo, a gente não pode ficar junto, a gente não consegue ter esse relacionamento. E aí faz uma investigação, descobre que é casado. Mas geralmente os homens nos procuram nesse caso depois que já tomou um golpe financeiro, que já deu um desfalque financeiro bem grande. Porque entendeu? o homem, às vezes, quando ele está apaixonado, ele não vê mais nada, né? Ele fica cego. Acho que não só o homem e a mulher. E a mulher também. Também, né? Mas, agora uma pergunta que eu queria te fazer, voltando um pouquinho. Quando você faz a investigação, tá dentro do grupo do WhatsApp, e vocês começam a mandar as provas para o seu cliente, será que não é perigoso ele fazer uma loucura, ir atrás dela e agredir, e se decepcionar muito? Ou ele tem a frieza de esperar aquela uma semana de investigação? Quando nós fazemos aquela reunião no começo do planejamento estratégico, a gente já começa a analisar o perfil do cliente ali também. Entendi. Né? Então, o perfil do cliente ele é analisado desde a primeira mensagem que ele manda para a nossa empresa. E é importante que a gente faça isso para que a gente tenha uma investigação tranquila. Então, quando a gente monta o grupo no WhatsApp, demora mais ou menos uns 3, 4 dias para a gente iniciar a operação, mas nesses 3, 4 dias nós já estamos falando com o cliente. A gente já entende qual é o perfil do cliente. Entendi. Então, a gente sabe lidar com cada tipo de perfil. Eu não tenho medo disso, que isso aconteça, porque meus clientes são pessoas muito esclarecidas, são pessoas inteligentes, pessoas que sabem o porquê que estão investigando. Não é tanto uma questão passional, né? São outros fatores que envolvem. Por exemplo, é uma família de muitos anos, com filhos, onde essa pessoa sempre negou que traiu, aí faz com que a outra se sinta culpada ou acusa a outra de estar passando informação errada para a família. Por exemplo, assim, quando a mulher desconfia que o homem está sendo traído, praticamente ele está traindo mesmo. Ela tem uma intuição muito forte e ela junta os indícios.
E aí ela fala assim, eu tenho certeza que seu pai tá me traindo, que ele tem outra, ele chegou tarde, fez isso, fez aquilo. Imagina, sua mãe tá ficando louca, eu tô trabalhando, eu tô cansada, eu sustento essa casa. E isso é um clima muito ruim dentro da família. Então tem muita mulher que me investiga, que pede pra gente investigar, para que a gente mostre que realmente ela estava certa. Sei. Você entendeu? Nem tanto para ela, porque a intuição dela já apontava para aquilo. Mas para os filhos, para os pais, para a família toda, Pra não se entendeu? passar como louca, como falaram, né? Porque assim, Belo, a gente sabe que tem homens que são bons. Sim. Bons maridos, bons filhos, né? Trabalho, sustenta a casa, tudo, mas na intimidade a gente não sabe como que é. É o que eu falo para todo mundo. Então, se você acha que você precisa buscar provas para você, pelo menos, sair honrada desse casamento, né? Faça isso. Vai buscar um detetive. Porque é difícil você falar assim, eu vou me separar porque eu acho que ele está me traindo. Todo mundo vai falar, você vai jogar 30 anos de casamento fora, uma família tão bonita, um homem que sempre te ajudou, construiu patrimônio. Ninguém aceita. Agora, se você pega as provas do detetive e mostra, não, eu vou me separar porque eu vi que ele está me traindo, ele está me traindo, é diferente. Tá, mas eu vou dar simular um caso Tá. aqui, tá? Eu fui casado 12 anos e a minha ex-esposa era muito ciumenta. E eu também era muito ciumento, muito, muito. Então a gente entrava em conflito, nós dois juntos, era mil maravilha. Agora, quando um saía, quando o outro saía, tinha aquela desconfiança e nunca foi provado nada, nem comigo, nem com ela. E olha que eu fiz papel de detetive muitas vezes e nunca consegui achar nada. Mas vamos supor que ela tivesse te contratado e eu, durante a semana, saí com uma pessoa que trabalhava comigo e fui almoçar junto. E nesse almoço, você está fotografando do lado de fora e a moça está fazendo carinho na minha mão e a gente está falando, está tendo um papo. No outro dia, a mesma coisa, eu dei carona para ir embora. Mas você nunca pegou o meu carro, eu e ela entrando no motel. Configura a traição mesmo assim? Configura. Mas um almoço entre amigos, se não tiver beijo, só um carinho na mão, alguma coisa? Se tiver qualquer contato íntimo e dependendo muito da postura corporal dos dois, a gente entende que está traindo. Eu vou te explicar o porquê, Bela. Tá. Porque a traição, ela não é só física. A traição, ela é emocional também. Quando você dispersa a sua atenção emocional para uma pessoa do sexo oposto que talvez você ficaria, configura a traição, porque em algum momento lá na frente isso pode acontecer. A gente não pode confiar tanto nos nossos instintos e nos nossos sentimentos, porque senão não haveria traição no mundo. Porque no primeiro contato que você teria com uma pessoa que talvez você traísse, você já ia falar, não, eu vou me manter afastado. Quando você está almoçando com uma pessoa e a pessoa pega na sua mão, passa a mão na sua mão, pega no seu braço, dá risada, a gente sabe quando uma pessoa está tentando conquistar a outra. Às vezes, eu vou colocar o seu exemplo aqui, porque você colocou você, Tá. né? Você chamou a sua colega de trabalho para almoçar. Nesse almoço, você realmente ia falar coisas de trabalho, e só que a outra pessoa que está com você, ela já pegou na sua mão, ela está jogando o cabelo para o lado, ela está dando risadinha. Meio que seduzindo, né? Ela está te seduzindo. A gente não tem controle sobre o sentimento e os desejos do outro. Talvez você estaria lá realmente só querendo conversar sobre trabalho, almoçar, uma coisa muito prática. Mas a gente não sabe o que passa na mente do outro. Talvez, se ela te desse uma investida, você ia falar, não, sou apaixonado pela minha esposa, Sim. não troco ela por nada, você entendeu o recado errado. Você entende? Só que para nós que estamos com a câmera do lado de fora, olhando isso, a gente não tem como saber o que passa na sua cabeça. Certo. Né? Então, assim, quando o meu cliente vê esse tipo de situação, para ele já configura a traição. Tá, agora eu vou, na mesma pergunta, na mesma Tá. linha de raciocínio, eu vou fazer diferente. Eu tenho uma secretária, uma funcionária da empresa de 20 anos, uma menina jovem de 20 anos. Ela é namorada, tem um noivo, tem um namorado, só que eu, como patrão, estou afim dela e estou tentando seduzi-la. Ela, na posição de funcionária, ela não quer perder o emprego, mas ela também não quer trair o namorado. E aí tem esse almoço, tem essa coisa, é configurado traição, mesmo ela não dando abertura para mim?
Aí entra aquela parte trabalhista, criminal, né? De assédio. Assédio, que hoje tem muito, assédio, né? né? Assim, o que eu penso? Eu, como Sabrina, que eu não posso colocar isso na mente de ninguém. Se eu não estou interessada naquela pessoa, por mais que seja meu chefe, eu vou falar vai não. almoçar, né? Eu vou falar, não, obrigada, hoje não dá para eu almoçar com você. Ah, mas eu sempre peço, nunca dá. Eu falar, então, o que o senhor precisar falar comigo, o senhor agindo um horário, a gente faz uma reunião online. A gente tem como se defender hoje de todas as coisas. A informação está aí, você sabe como que você tem que agir. Não age diferente quem não quer. Entendi. Né? E a traição hoje, ela está normalizada em todos os aspectos. Então, você vê a televisão, a gente abre o canal de televisão, tem um monte de artista traindo. Muitos artistas, né? E aí, parece que é uma coisa habitual. Ninguém separa mais. Aí tem uma frase que eu vi na internet, Bela, muito boa. Que ninguém vai na loja de sapato descalço. Todo mundo já vai calçado. Não é? Já vai calçado. Então, ninguém verdade. sai do relacionamento se não tiver ninguém já meio enganchado, meio já preparado. É verdade. Isso não, é carência, será? Isso é medo de ficar só? Não sei, eu acho que... Porque tá muito fácil. Às vezes você sai de um relacionamento porque você já engatou outro. Sim. E aí começa nessas situações, né? Vamos supor, no ambiente de trabalho, um almoço, nas redes sociais, uma curtida na foto, um comentário, um story. E você vai abrindo brecha para que a traição entre no seu relacionamento, né? Então, hoje, eu acho que você tem que ter uma postura muito firme, muito clara daquilo que você faz e daquilo que você não faz. E eu acho que ninguém tem mais parâmetro, né, do que é traição. Para mim, tudo é traição. Eu sou ciumenta, para mim, tudo é traição. Não pode dar risadinha, tem que ficar sério, não pode mandar mensagem. Mandou um emoji, eu já enlouqueço. Mandou um emoji para alguém, eu já fico louca, não aceito. A gente já tem um pouco mais de experiência, a gente já viu muita coisa também, né? E hoje está tudo muito liberal, tem aquela coisa do relacionamento aberto. O que você acha dos relacionamentos aí abertos? Olha, eu não acredito em relacionamento aberto, esse é o primeiro ponto. Tá. Né? Para você ter um relacionamento aberto, é melhor você ficar solteiro. Porque aí você pode ficar com quem você quiser, não deve satisfação a ninguém. Fica os dois solteiros, fala, olha, quinta-feira é seu dia, terça-feira é meu dia. O problema é que as pessoas se casam, né, formalmente, muitas vezes têm filhos, e fala que está dentro de um relacionamento aberto. Sim. Para mim, isso é um absurdo, isso não existe, né? Não é um relacionamento para constituir uma família. Porque quando você casa é para você ter filhos, construir patrimônio. Não é para você ter uma vida sexual ativa muito louca. Né? Se você for para isso, não entra nessa. Você vai se decepcionar lá na frente. Porque uma hora essa pessoa que você tem esse relacionamento aberto, pode ser que ele encontre uma pessoa super interessante, se apaixone e te deixe. Sim. Né? Então, aí destrói a família, tem filho envolvido. Eu não concordo. Eu não concordo em relacionamento aberto. Esse negócio de trisal. Que coisa louca que agora virou normal, né, Sabrina? É, normal. Mas eles não são meus clientes. É, né? Eu gosto muito de falar isso nos podcasts, porque a pessoa assim, trisal já te contratou? Não. Não tem. Não tem motivo, aceita, não tem porquê. O pessoal aceita. Não tem porquê de contratar, né? Então, não é meu público. Diferente do LGBT, eu não sei, QIA+, não sei mais como que funciona, porque parece que estão cortando umas letras aí, né? Sim, aumentaram, agora estão cortando. Estão diminuindo. Eu tenho bastante cliente LGBT, tá. bastante. São pessoas que tiveram relacionamentos longos, que estão conhecendo pessoas novas, e aí eles pedem para a gente investigar, porque depois que você sai de um relacionamento de 20, 30 anos, para você iniciar um novo, você fica meio com medo. Sim. E eles sabem dos riscos que correm também. Mas o LGBT trai mais do que o hétero? É na mesma proporção, só que os meus clientes são menos clientes que os clientes héteros, casais convencionais. Mas eu tenho muitos clientes que são, e a gente às vezes pega traição, eles ficam muito chateados, assim, ficam realmente arrasados. Teve um caso que a moça, uma mulher estava conhecendo uma moça de outro estado, pediu para que a gente investigasse, e ela tinha um relacionamento com outra mulher, morava junto, então ela ficou muito decepcionada, arrasada, assim. É bem complicado também, bem triste também. A traição é sempre complicada, né? Mesmo para quem tem a mente mais aberta, traição é traição, né? A lealdade sempre... A outra pessoa sempre espera a lealdade, né? Agora, vamos falar um pouquinho do mundo dos famosos. Nós tivemos aí algumas traições de famosos, né? Que ficaram marcadas.
por exemplo, o Zezé de Camargo com a Zilu, né? Tem aí a Luísa Sonza, teve alguns aí que... isso tudo foi descoberto como? Porque eles são artistas, são pessoas da mídia e aí acaba ficando mais fácil? É porque o que a gente percebe? Que eu não sei se é porque eles estão na mídia, estão sempre em destaque, mas quando é um casal comum, você pode até ter uma amante, mas você se separa e leva um tempo para ficar com a outra pessoa. O que eu tenho notado? Que os artistas, eles terminam com o casamento e já iniciam outro relacionamento. Às vezes nem falam que foi traição, mas parece que é. Parece, né? Né? E alguns traem realmente, acho que por falta de coragem de separar da esposa, a esposa já sabe, aí começa aquela discussão, aquele atrito, acabam se separando, já que separou, né? Qual que é o motivo? Traição, aí eles revelam. É que nem... Eu acho que a vida do artista, como ele está sempre à frente das câmeras, em destaque, a gente consegue reconhecer mais rápido a traição, né? Tá mais exposto. E geralmente são duas pessoas expostas, né? Porque eles traem com pessoas do meio, então... Geralmente isso é mais famoso, fácil, né? é duplo, né? Então, é 2 vezes mais chance da gente descobrir que foi por traição do que se fosse com uma pessoa desconhecida. E de tanto, eu acho que mostrar as traições na televisão, dos artistas, cantores, atrizes, atores, normalizou no Brasil. Tanto, Belo, que você ouve as músicas, eu sou muito eclética, eu ouço todo tipo de música. E esses dias eu estava ouvindo sertanejo bem antigo. Sim. Sertanejo raiz em casa. E aí, não sou sertanejo, mas eu ouvia quando era criança, então eu ficava prestando atenção nas letras. Chororó, Leandro Leonardo ou mais antigo ainda? Mais antigo ainda. Milionário E aí tinha aquela música lá, E o Franguinho na Panela. Não sei se você lembra. Franguinho na Panela? Depois vocês pesquisam. É muito velho. E aí o sertanejo cantava as músicas da roça, de como era difícil viver na roça, que ele trabalhava pela família, que às vezes ele ia viajar por causa da família para trazer dinheiro, não sei o quê. Aí você ouve os modões de hoje e a sofrência, não sei o quê. É todo mundo traindo, é todo mundo sofrendo de amor. Então, assim, parece que sofrer de amor é amor. E não é, né? E trair é normal, também não é normal. Tem 2 linhas, né? Uma é de trair e sofrer pela traição. A outra é de mostrar que não tá nem aí pela traição que fizeram com ela, ou que fez. Que coisa, né? É muito louco. Ficou uma coisa... O mundo mudou muito, né, Sabrina? Mudou demais. Mas eu acho que o mundo vai começar a retroceder. Eu acho que tá cansando. Tudo isso que está acontecendo de não acreditarem no amor, de traição, de sair, ter toda essa liberdade sexual sem um fundamento sentimental, só sai por prazer, eu acho que vai acabar, porque eu acho que isso cansa as pessoas. Né? Porque no fundo, todo mundo quer um amor. Todo mundo busca. Às vezes a traição acontece porque a pessoa ficou casada num período e aí descobriu que não é aquilo que quer, que não viveu, que não... Porque a maioria das traições, não sei se eu estou certo, né? Mas é uma análise. A maioria das traições é pelas pessoas que falam: pô, mas eu não vivi nada, eu só me dedico ao meu companheiro, à minha companheira, e eu não vivi, eu não aproveitei a vida, então eu vou aproveitar a vida. E aí idealiza que vai ter uma vida de liberdade, que vai ter uma coisa assim... Que vai ser feliz. Que vai ser feliz. Que a pessoa vai ser feliz. Geralmente quem tem esse raciocínio é mulher. Tá? A mulher vai falar: eu me dediquei à família, me dediquei a ele a vida toda, sempre fui fiel, sempre fui honesta. E aí ela descobre uma traição e ela vem com essa narrativa que você me contou agora. Entendeu? Sim. Eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz, eu quero conhecer outras pessoas, porque eu não conheci ninguém, me dediquei e olha o que eu recebi em troca. O homem, ele é muito mais prático para atrair, tá? Tanto que, às vezes, eu já investiguei garotas de programa que os homens que são casados mantêm como amantes. E aí a gente investiga se ela estiver fora do acordo que eles fizeram. Por exemplo, você não pode mais fazer programa. Você tem que fazer faculdade todo dia. Você tem que fazer academia, não sei o quê. É engraçado, né? Eles querem uma fidelidade de uma pessoa Não, não é fidelidade, não. É um acordo mesmo. É um acordo. É um acordo mesmo. Se ela descumpriu o acordo, ele troca.
Ele vai colocar outra no lugar. A esposa dele tá lá intacta, perfeita, imaculada lá na casa dele. E segue a vida. Ele não considera que é traição isso. Na Não cabeça considera, dele. não. Então, e a mulher é diferente. A mulher é completamente diferente. Ela vai nessa busca da felicidade. Mesmo que seja uma felicidade eventual. Sim. Né? Vou sair, vou fazer alguma coisa. Eu não posso falar bobagem aqui, gente. Sou fina. Não, porque assim, eu até preciso tirar esse bloqueio de mim, porque em casa, conversando com os agentes, conversando com a equipe, a gente fala a realidade nua e crua como que ela é, né? É assim, Vamos a mulher, falar. quando ela quer sair pra transar, ela vai. Sim. Ela vai conseguir alguém. É a mesma coisa quando ela vai... ou ela faz por vingança, ou entendeu? Ou ela faz porque... A mulher, quando ela quer literalmente transar, ela vai conseguir. O homem, quando quer, só se ele pagar, ele vai conseguir. Você entendeu? É diferente. Se ele conseguir ainda, né? É que nem você falou, se ele pagar ou se der muita sorte de encontrar essa mulher na rua, né? Que quer fazer de qualquer jeito. Independente do homem. Exatamente. Do homem, mas parece que é mais difícil. E aí tem até um meme na internet, né? Que o rapaz está lá andando na rua e tem uma garota de programa, ele fala assim, o que você quer? Eu falei, você sabe o que eu quero. Ela fala assim, você é o melhor. Você é maravilhoso, você é esforçado, você trabalha muito. Nossa, como você é um homem bom, né? E dentro de casa falta isso. Quando o homem ele arruma uma amante para validar ele em todas as questões. Então, fisicamente, financeiramente, profissionalmente. É que nem eu falo, a amante só fala aquilo que você quer ouvir. Ela não ama você de verdade, porque se você cometer um erro, ela não vai te corrigir. Se aquilo for prejudicar ela. Então, assim, mas o homem precisa disso. O homem quer essa validação. Eu vou te contar uma coisa que está acontecendo nesse exato momento de um amigo nosso. Esse amigo nosso, ele é empresário na área da alimentação e ele, de vez em quando, bebe todas. E os outros amigos, às vezes, levam embora para casa. E aí a mulher dele falava assim, leva esse lixo embora daqui. Eu não quero, ele não presta para nada. E ele é um baita marido. Uhum. O que aconteceu? Ele arrumou uma moça mais nova, não sei se é amante, se é só namorada, se é ficante, não sei como é que pode se dizer. E ela tá maluca, ela tá atrás dos dois, ela tá... Então, assim, às vezes, a esposa... Não tô falando só de mulher, tá, gente? É mulher e homem. Uhum. Às vezes não valoriza o companheiro ou a companheira que tá com ele e com ela, e aí quando essa pessoa parece que arruma alguém... passa a valorizar. É que assim, Belo, um relacionamento não é um relacionamento da Disney, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem filho para cuidar, então é o dia a dia, é a rotina. Ninguém vive no auge da paixão a vida toda dentro de um casamento. Tem discussão, tem briga, tem tudo. Você pode dar milhões de desculpas para trair. Milhões. A minha esposa é ruim, ela me trata mal, eu faço tudo por ela, ela me xinga a hora que eu chego em casa. Isso é uma versão que ele te conta. Sim. Dentro do relacionamento, a gente não sabe o que acontece, como ele trata ela também, né? Mas o importante seria, eu não sou a favor do divórcio, tá? Mas se todo mundo que estivesse nesse tipo de situação realmente se divorciasse antes de acontecer alguma coisa. Né? Antes de trair, antes de magoar outra pessoa, antes de destruir o casamento. E nunca justificar que eu traí porque a pessoa me tratou mal. Né? É muito fácil fazer assim. Sim. Porque eu vejo as minhas clientes, eu tenho clientes que o marido é excepcional. Educadíssimo, sustenta toda a casa, empresário... Uma pessoa exemplar, ótimo pai, ótimo avô, tá, gente? Avô, não é gente novinha, não. E sempre tratou ela muito bem, você vê que é uma mulher bem cuidada, mas que tem o hábito de trair. Você entendeu? É da pessoa, é da pessoa. A traição da índole da pessoa? A índole, ela vai travar o seu comportamento ou ela vai validar. Né? Então, assim, se eu tenho como um caráter e índole que traição é errado, por mais que eu tenha atração sexual por uma outra pessoa que apareça na minha vida, eu vou saber que aquilo lá não está certo. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma terapia, ou vou me divorciar do marido, ou eu vou fazer alguma coisa para que
que a traição não aconteça. Isso é o caráter e índole, né? Agora, tem gente que fala assim, não, eu me senti super atraído por tal pessoa, qual que é o problema, né? O que tem? Né? Só uma vez, né? Ninguém vai descobrir. E Fulano aí, também já fez, não aconteceu nada. então. Aí você faz uma vez. Fala, putz, foi legal. Né? Que nem usar droga. Foi muito bom. Ninguém descobriu, tá tudo certo. Consegui manter a minha postura. Minha esposa não desconfiou, porque eu falei para ela que era uma reunião. Cheguei um pouquinho atrasado, deu tudo certo. Ele vai tentar mais uma vez, você entendeu? Para saber se ele tem realmente aquele poder. É como se você tivesse um poder. Só que quando você tem um grande poder, você tem uma grande responsabilidade, né? Sim. E aí que quando a gente descobre, pelos detetives da agência do SPC do Amor, casa caiu. Aí você precisa ver a pessoa chorar igual criança. Bonito de ver. É bonito. Porque ele ria, né? Agora ele chora. Agora chora, né? Que Ele coisa. chora. E tem gente que por exemplo, o homem te contratou, você descobriu que a mulher dele traía e ela descobre sobre você no futuro e vem te cobrar alguma coisa? Ou não? Já teve assim? Não, a gente pede, a gente tem o máximo de cuidado com o sigilo da identidade do nosso cliente. Tá. E o nosso cliente também tem sigilo sobre a nossa identidade e sobre até a investigação. Então, vamos supor que a gente pegou uma traição e aí a pessoa ainda não tem muita convicção na separação, ela está muito dependente emocional, ela não quer se separar. Depois eu volto na pergunta. A gente orienta que se você quiser confrontar, mostra só uma foto. Nunca fala que contratou o detetive. Porque se você precisar contratar novamente, você tem essa ferramenta em mãos, né? Eu e é muito comum dentro da minha empresa, pessoas que traem, contratar para investigar o marido ou a esposa para saber se está traindo também. Entendeu? Como um álibi para poder se separar, para ficar com o amante. Entendi. Isso acontece muito. Geralmente, nesses casos, nós não pegamos nenhum flagrante. Então, a pessoa fica sem prova, ela não tem como usar aquilo. Mas nós já tivemos clientes, por exemplo, do passado, que nos contratou para investigar o marido. E depois, lá na frente, bem depois que a gente fez a investigação, o relacionamento dos dois não estão bons, o marido pediu para investigar a esposa. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a reunião com o nosso cliente, é videochamada, a maioria das vezes. E eu já tinha foto daquela pessoa que eu tinha investigado. Então, a gente sabe quem é. A gente está lá o dia inteiro olhando ele. Quando ele entrou em contato com a gente para investigar a esposa, a gente tomou um choque. Só que como nós não podemos revelar nada, ele nos contratou, a gente fez a investigação e até hoje nenhum sabe do outro. Que um pediu para investigar o outro. Você entendeu? Não sabe. Porque como a gente não conseguiu pegar a traição dele e não conseguiu pegar a traição dela, ela era muito tranquila, até por sinal, não tinha necessidade de mostrar provas, porque a gente faz essa observação com o nosso cliente. Nunca fale que contratou um detetive. Mostra uma foto decisiva. Sim. Você entendeu? Agora, se for judicialmente, tem um relatório, ele vai entregar, não tem como escapar. Mas esses casos, não, entendeu? Nossa. É bem interessante. Interessante mesmo. E é engraçado quando a gente pega esses casos que a pessoa não está traindo, a gente analisa o perfil, né? Da pessoa. São pessoas bem expansivas, divertidas, simpáticas. E eu acho que gera um pouco de ciúme no parceiro, né? Achando que, da mesma forma que ele admira tanto aquela pessoa, outras pessoas também podem admirar. E é real, né? Sim. Aí vai daquela pessoa que é o seu marido ou sua esposa aceitar, né, a admiração como um indício de Minha ex-mulher falava que eu era muito dado, que eu era muito simpático, né? E eu tenho um problema sério, mas eu não sei o porquê. Ela fala, você não pode ouvir um salto. Mas eu não sei o porquê. Se eu ouvir algo atrás de mim, é a curiosidade, mas não é uma coisa... Sabe, pode ser... Você olha... Gisele Bündchen na passarela, né? Não sei se é para você não tem interesse, mas né? às vezes é uma coisa tão espontânea do homem que não é uma traição isso, não é uma... O relacionamento entre homem e mulher, a gente tem que saber diferenciar. O homem tem um perfil, ele vai olhar, ele é muito mais visual, então ele vai olhar... Sim. Eu acho que é uma coisa meio que automática, né?
Passou uma mulher, ele vai olhar, mas ele nem viu, ele só olhou. Não sei se você fala assim, ela tava como? Não, nem sei. Não. As mulheres deveriam entender mas esse as lado mulheres não masculino. acreditam nisso. Acreditam, né? Não acreditam. Não acreditam. Eu não acredito também, tá? Isso é teórico. Mas você sabe que o homem às vezes faz não intencional. Você já sabe intencional. disso. Então, mas aí a gente tem que se vigiar, né? E é difícil você conseguir explicar para o outro esse tipo de visão que você tem. Não ouvi, mas eu não vi com maldade, eu nem prestei atenção. A outra pessoa não entende, porque cada um vive sua própria realidade. Isso que é ruim, né? Os nossos pensamentos se conduz tudo. E eu, como sou ciumenta, se é o meu marido, eu vou falar, você olhou sim, você gostou, eu não gostei que você olhou, o dia acabou. O dia acabou. E você, como esposa ciumenta, você deve ser terrível, porque como você conhece as táticas todas, se ele pensar em te trair, você já sabe. A gente não tem paz. Né? Porque a gente fica em alerta 24 horas, né? Mas isso é tanto por causa da profissão e eu acho que por causa da minha personalidade mesmo, né? Eu sempre fui muito atenta, assim, aos detalhes, a esse tipo de questão. Sabrina, sou uma pessoa que gosto muito de atenção, gosto muito que a pessoa me ouça com atenção. E quando não faz, eu já fico chateada e eu já falo, tá acontecendo alguma coisa. E muitas mulheres passam por isso, né? E o que faz todo mundo nos procurar como detetive? A dúvida. Porque se você não tem dúvida sobre o seu parceiro, você não precisa de mim. Você não precisa me procurar para fazer investigação. Não, eu confio nele plenamente. Eu não sou ciumenta. Essa pessoa, sempre quando sai, ele me dá satisfação certinho. Se eu ligar, eu sei que ele está lá. Ele sai do trabalho, ele chega aqui no horário. Conheço todos os amigos, uma pessoa muito tranquila. Você sabe tudo, você está em paz. É tão bonito ter essa paz, esse relacionamento assim, né? E essa é a confiança. Mas quando se quebra a confiança, qualquer coisa que a pessoa fizer, você já fica em alerta. Verdade. E geralmente é isso que acontece. Muitas das minhas clientes, como já têm anos de casamento, já pegaram uma traição do passado. De alguma forma. Não foi através do detetive. Às vezes pode ter sido através de uma mensagem de texto que ela pegou no celular. Do mesmo marido atual. Do mesmo marido atual. Tá. Uma foto, um objeto dentro do carro, alguém falou que estava traindo, a própria amante ligou. Tem todas essas questões de uma pessoa que descobre a traição sozinha. E aí a pessoa decide perdoar e seguir o relacionamento. Para você reconstruir essa confiança é muito difícil. E fica com aquela dúvida martelando. E hoje, E aí ela procura a agência novamente, a gente faz uma investigação com o detetive, e sempre quando elas vêm para nós, elas falam, agora, se eu pegar alguma coisa, eu estou decidido a me divorciar. Eu não vou aceitar mais. Eu aceitei uma vez, perdoei, agora eu não aceito mais. Então, vem nesse sentido. Algumas outras pessoas, né, alguns clientes, vêm através dos indícios. Então, a pessoa começa a mentir, se contradiz em algumas informações, muda os hábitos, muda o comportamento na intimidade, muda o relacionamento, como que conversa, como é que fala, começa a introduzir algumas novidades, por exemplo assim, agora eu gosto de sapatênis. Eu não uso mais tênis, eu só uso sapatênis, porque o sapatênis é legal, porque do nada aparece com uma camisa nova, um perfume novo, e começa a mudar cabelo, e começa a mudar as coisas, e você começa a ver que a pessoa está mudando completamente o padrão de comportamento. E quem convive junto sente a energia do outro. Né? Você fala, não, essa pessoa está diferente, essa pessoa não é mais a que eu conheci. E aí você vai tentar uma aproximação, você vai tentar saber o que está acontecendo, a pessoa não confia mais em você para te contar o que aconteceu. Aí a confiança é quebrada também. E aí, se você for investigar, alguma coisa tem. Então, os indícios não provam nada. Ele não prova nada que a pessoa está traindo. Mas, quando você coloca o detetive de campo, tem alguém na parada. Sim. Tem mulher que reconhece a diferença do marido tão rápido, porque a mulher tem uma intuição muito aflorada, que ela fala assim, faz 6 meses que ele está estranho, está diferente. Às vezes o homem, ele está interessado numa mulher e ele nem ficou com a mulher ainda. Mas ele já demonstrou dentro de casa. Já demonstrou, entendeu? É muito difícil manter relacionamento hoje. Hoje é muito difícil. Então vamos fazer o seguinte, Sabrina, vamos dar 5 dicas para as mulheres que estão nos assistindo, para elas começarem talvez aquelas mais desatentas, para começar a prestar mais atenção no marido.
Vamos lá. Primeira coisa que eu dou de dica até para minhas clientes, tá? Comprem um caderninho e anotem a rotina. Porque você anotando a rotina, você vai saber que faz total sentido as suas desconfianças. Aí, depois, com esse caderninho, você começa a anotar os horários. Se os horários batem, né? Vamos supor, todos os dias ele saía às 7 horas da manhã para ir trabalhar. De repente, uma vez por semana, ele diz que tem um compromisso e precisa sair às 5 horas da manhã. Aí você anota. Ele saía todo dia às 5, mas terça-feira ele saiu... Ou saiu todo dia às 7, dia 5... terça-feira ele saiu às 5 da manhã. Anota. Por exemplo, o telefone online, só que faz muito tempo que não vê a última visualização e você vê que a pessoa está vendo aquilo com frequência. Dá uma reparada, né? Ah, ele viu 1h da tarde, só viu depois das 4 da tarde. É bom dar uma olhadinha no telefone também, esse horário que fica lá. Essa pausa toda pode ser que ele esteja em outro lugar com alguém. Isso, um telefone desligado, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa também que é importante a gente sempre verificar, né? Não sei se eu posso falar assim, gente. Pode, claro que pode. Vai ajudar muita gente. Quando o homem ele tá traindo, ele muda muito o comportamento, né? Então, assim, às vezes você quer ter intimidade com ele e ele não quer. E aí, o que acontece? O homem não costuma ir em farmácia. Você vai em farmácia, compra remédio? Não. Dá uma olhadinha no extrato para ver se tem farmácia, gente. Tá? Que eles estão comprando aquele remedinho que chama... o Tadalafila. E aí tá aparecendo direto nos extratos das minhas clientes o negócio do Tadala. Outro dia a gente fez uma investigação. Mas vai no extrato isso? Porque você compra na farmácia. O homem nunca compra remédio. Mas já viu o homem comprar remédio nessa vida? Não vai. O homem não liga pra isso. O homem morre de dor de cabeça e não compra uma Novalgina. E aí compra o Tadala e continua com o desempenho ruinzinho com a mulher. Nem não dá. Você entendeu? Ou muito bom. Dá uma mudança de comportamento nesse sentido, entendeu? E ele fica mais grosso com a mulher, mais ignorante, ou fica mais... Isso é muito do perfil do traidor. É. Muito, porque tem homem que ele trai, quando ele trai, ele é aquele cara que traz presente, carinhoso, leva pra passear, compra carro, não sei o quê. E tem outros que não pode ver a mulher mais porque tá apaixonado por outra, não aguenta mais aí eles começam a ficar mais distantes, chega muito tarde em casa, muito tarde mesmo. Eu tenho clientes que a gente fez investigação, que ela falou, Sabrina, eu tava desconfiada da traição, mas agora tá gritante. Ele tá chegando em casa 10h30, 11 horas da noite. Ele sai 5 horas da tarde do trabalho. E quando a gente faz esse tipo de investigação, a gente pega o homem saindo do trabalho. Geralmente é com uma colega de trabalho, vai direto para casa dela, fica lá até 11 horas da noite e volta para casa. Eu vou te contar uma coisa da minha infância. Meu pai era comerciante, né? Meu pai tinha uma avícola e mercearia. E tinha um homem, um taxista. Ele chegava à noite lá e falava pro meu pai, alemão, me vende aquela garrafa de cachaça. Ele não bebia. Ele pegava a cachaça, jogava nas mãos e fazia assim, ó, na camisa. Pra falar que tava no bar. Pra falar que tava no bar, botava na boca e jogava fora. Pra falar que tava bebendo. Pegava giz de mesa de bilhar. Antigamente assim, tinha muito isso, porque os homens frequentavam muito... Bar, bilhar. Boteco, né? Que eles falam boteco, né? Agora é desculpa de reunião de trabalho, é workshop, é treinamento, é tudo isso. E geralmente não é. Né? Geralmente não faz esse tanto de hora extra que faz. Então, eu acho que as horas extras também são bem... É uma das dicas, né? A hora extra também eu acho que é importante a gente anotar. E ficar sempre atento. Eu sempre falo para minhas clientes, a gente fica 10, 15 anos casada, entrando numa rotina que a gente não presta mais atenção no outro. Às vezes o outro chega, você não olha, você não cumprimenta, já chegou em casa, já vai direto pro banho. E direto pro banho também é um grande sinal, entendeu? Então, tem que ficar mais próximo. Tem que ligar, perguntar, vai demorar, não vai? Como é que estão as coisas por aí? E não é marcar em cima. As pessoas acham que isso é um controle, mas não é controle. Porque se você deixa a pessoa muito à vontade, muito solta, uma hora ela vai escapar, né? Porque
tem alguém que vai perguntar, oi, já chegou no trabalho? Ai, como que você tá? Como foi seu dia? Que seu dia seja maravilhoso, seja bom. Não tô falando para ser assim, né? Porque quem faz esse papel é amante. Porque é fácil ser amante. A amante não tem um compromisso de pagar conta. A amante não tem um compromisso de fazer almoço. Quando eles se encontram, pede comida. Quando eles se encontram, eles vão passear. A amante, ele dá de tudo. Amante... a amante ganha de tudo, mas ela também faz aquele papel que todo homem quer, que eles falam que é paz, né? Vocês falam que é paz? Todo mundo quer paz? Vocês não conhecem relacionamento, ou esses coaches de relacionamento? Que o homem só busca paz. Eu sou tão fiel que eu não conheço nada. Então, mas eu, como trato de relacionamento, tem que saber. Então, a maioria ele só quer paz. Dos clientes, dos coaches, falam assim: o homem só quer paz da mulher. Eu falei: o que é paz? Eu tenho vontade de perguntar: o que é paz para você? Porque paz para o homem, na verdade, é ele ter uma mulher em casa e se ela estiver ainda no período de engravidar, ele saber que o filho é dele. Esse é o único motivo de paz para um homem. Não cuidar de filho de uma pessoa achando que é dele. Agora, esperar paz do homem que chega em casa e a mulher tá com a pia até aqui, trabalhou o dia inteiro, pegou os filhos na creche, na escola, tem que dar mamadeira. O cara sentar para ver internet, ler um jornal, jogar e fazer como se nada tivesse acontecido. E a mulher não poder falar assim, bem, você pode pegar o bebê no colo, que eu preciso pelo menos comer? E aí, na internet dizer que isso não é paz? Eu falei, então, o que eu vejo hoje? Ninguém sabe mais o que é ter um relacionamento. Verdade. A amante, não. A amante, você chega lá, ela tá linda, cheirosa, perfumada, toda depilada, cabelo arrumado e te esperando. Vai fazer aquele amorzinho gostoso com você. Você vai embora, ela vai tá vendo, ai, graças a Deus, que eu não vou precisar fazer nada com esse homem. Não vou precisar dormir com ele, não vai roncar na minha orelha, não vou lavar a cueca dele amanhã, deixa para aquela trouxa da mulher dele. Coisa, e né? é assim. Agora, a última pergunta. Me diz uma coisa, vamos falar dos 5 locais onde mais acontecem as traições. Gente, eu fiz uma análise essa semana dos locais onde acontece mais traição e, por incrível que pareça, de 6 meses para cá, eu peguei pouquíssimos flagrantes em motel. Mas vão para onde? Pouquíssimos, dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro. Na maioria das vezes está sendo dentro do carro. O pessoal tem alugado Airbnb. Eu acho que isso tá até prejudicando o Airbnb no Brasil, que o pessoal está com um monte de problema aí com os locatários. Alugam Airbnb, vão para casa da amante. Para casa da amante. Muita gente vai direto para casa da amante, depois a gente acaba descobrindo que a pessoa mora naqueles endereços. E depois motel. Não, mas eu digo assim, como as pessoas conhecem um parceiro... de conhecer para começar um relacionamento extraconjugal? Eu tenho aqui alguns. Eu digo, talvez, academia, no trabalho. Primeiro local de trabalho. Local de trabalho é fato, né? Local de trabalho é um primeiríssimo lugar. Você pode ser o dono da empresa, a gente pega o flagrante com alguma funcionária. Você pode ter um cargo... de gerente, tem alguém que está traindo lá com alguma funcionária. Né? A maioria dos nossos trabalhos são traição de gente que se conheceu nessa área. Assim, trabalha junto, fizeram um congresso juntos, estão na mesma área. É alguma coisa relacionada à profissão. Segundo lugar, é academia. Academia. Não é personal com aluna, tá, gente? Muita gente são 2 alunos... que saem juntos, muitas vezes. E, em terceiro lugar, por incrível que pareça, igreja. Igreja ou comunidade. Por exemplo, assim, a gente faz parte de uma comunidade X, né? E aí entra a igreja. A maioria são igrejas, Tem bastante gente da igreja traindo, muita gente da igreja traindo, muito líder da igreja traindo. É impressionante. Mas independente da religião? Independente da religião. Mas que mais se reúnem... Gente do céu. Muita gente mesmo. O que mais? Lembra mais 2? Aí é rede social, né? Rede social, né? Aí vem de disparado. O que acontece com as redes sociais? Às vezes fica só no âmbito digital. Não vai para a vida real, né? Então, tem muita cliente minha que me liga, Sabrina, peguei o celular do meu marido, ele chegou em casa, deixou desbloqueado, peguei, ele não viu, descobri ele conversando com um monte de mulher. Isso é considerado traição? Eu considero toda traição, toda energia emocional dispensada a outra pessoa do sexo oposto.
Então vamos lá. relacionado a O que é uma sentimento ou traição? sexo. O que é uma traição? Define. Eu acho que traição é tudo aquilo que você dispensa sua energia emocional para outra pessoa, que não é o seu parceiro, que não é o seu cônjuge. Para mim, isso é traição. Já é traição. Porque por que começa tanto no ambiente de trabalho? Porque você tem um WhatsApp da pessoa, você começa a conversar sobre um relatório, sobre um trabalho que vocês estão fazendo. Aí, no meio dessas conversas, vem uma frase de duplo sentido. Aí, no meio dessas conversas, vem uma figurinha mais caliente. E aí, a coisa começa a desenrolar, a despertar o desejo. Mas se você está só profissionalmente, não manda nada que não seja fora daquilo, o fluxo segue normal do trabalho. Né? Mas aí um outro começa a tentar buscar essa energia emocional, essa tensão, essa validação, lá na frente comete a traição. Entendi. Então isso acontece nas redes sociais muito, né? Então, Sabrina, para quem está em casa nesse momento, querendo realmente ter certeza se o marido está traindo ou a esposa está traindo, como é que faz para te procurar? Como é que faz para conhecer o seu trabalho, os seus serviços? Bom, eu sou a Sabrina, né? Eu represento a agência SPC do Amor. Nós somos uma agência de investigação particular, conjugal, familiar e empresarial. E nós estamos em todas as redes sociais com @SPC do Amor. É Serviço de Proteção do Coração. Olha só que legal. Aí a gente atende pelo WhatsApp, todos os canais têm um link direto para o WhatsApp, passa através da nossa atendente, agenda um horário comigo, eu só atendo com horário agendado, porque senão eu não dou conta, né, de atender todo mundo. E lá nós vamos fazer uma estratégia de investigação, ouvir tudo que o cliente tem para falar. A gente tem uma paciência enorme para entender cada caso é um diferente do outro. E aí a gente começa a trabalhar com ele para trazer a verdade. Porque sem você ter o conhecimento da verdade, você não sabe como agir. Né? Sim. Você não consegue conversar com a mentira. A gente não consegue resolver problema nenhum com a mentira. Né? E quem trai, primeiro de tudo, é um exímio mentiroso. Né? É isso aí. E você que está descobrindo uma traição, lembre-se que independente da sua idade, independente da sua classe social, o mais importante é você. Siga em frente. Não pense em se vingar, não pense em nada disso. Siga em frente, construa uma nova relação. Todo dia você pode acordar e ter um novo recomeço. O podcast Fala Belo fica por aqui. Eu quero agradecer a Obrigada, Sabrina. Muito Belo. obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Sensacional, muito esclarecedor. E é isso aí. A semana que vem, não perca. Fala Belo!